O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, consumo versus consumismo. Você que está assistindo agora pelo YouTube, é a primeira vez que você está entrando aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que você possa receber as notificações, deixa teu like, deixa o teu comentário, o que você achou, gostei, não gostei, entendi, não entendi, e compartilhe o conteúdo se você realmente foi edificado, alimentado por essa palavra, e você vai estar ajudando o Ministério Cristão Cordão de Três Dobras a levar o Evangelho até os confins da terra. Leamos o Evangelho de Lucas no capítulo 12, verso 15. Então Jesus disse a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. É importante entendermos, meus amados irmãos, que o consumismo, o materialismo e a ganância tornaram-se virtudes em nosso tempo, apesar de contrariarem a vontade de Deus para as nossas vidas. Pois ao nos submetermos ao seu senhorio, o senhorio de Deus, Ele próprio supre a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Quando nós entendemos que Deus ele é absoluto e não relativo, tudo aquilo que a gente precisa, Ele proverá os meios para que, ainda que sejam coisas materiais, a partir do espiritual, mesmo coisas que a gente necessita consumir como alimento, como a vestimenta e tantas outras necessidades, o que não tem nada a ver com consumismo. Então cada uma das nossas necessidades, Ele vai abençoando e vai nos ensinando a ser gratos em cada bênção, vai nos ensinando a ser contentes em toda e qualquer situação, conforme o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versos de 11 a 13. O apóstolo Paulo dizendo: eu não estou dizendo isso por me sentir abandonado ou porque eu esteja necessitado. Não. Eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Eu sei o que é estar necessitado e também sei o que é ter mais do que é preciso, ou seja, ter fartura. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Muitas vezes as pessoas distorcem aquela outra versão: posso todas as coisas naquele que me fortalece, não entendendo que esse fortalecimento de Deus ele vem através dessa compreensão, que nós possamos enfrentar qualquer situação a partir do momento que nós somos fortalecidos pelo Cristo. Eu lembro que no começo da minha conversão ali em São Paulo, quando eu não sentia mais desejo de estar na noite cantando, embora amando a música, eu consegui entender que naquele momento Deus queria me revelar algo diferente, embora eu não compreendesse ainda o modus operandi dele. Então aos poucos ele fez eu parando com aqueles shows que muitas vezes com dinheiro, não foi pouco que passou por nossa mão, graças a Deus, naquele tempo, e a gente adquiria coisas muitas vezes supérfluas que não agregariam em nada na minha vida, mesmo na vida material, que muitas vezes até eram descartáveis. Ao passo que a gente, quando fica nessa coisa achando que o dinheiro vai fluir sempre, e na fama é muito comum isso, né? No meio artístico especialmente, as pessoas estouram um CD, ficam famosas, ou alguns jogadores, eu vi muito isso no mundo fonográfico, pessoas que estouraram com uma música, daqui a pouquinho entravam num consumismo, gastavam o que não precisavam, compravam casarões em bairros nobres ali de São Paulo e depois iam à bancarrota, não conseguiam mais manter aquele padrão de vida e passaram necessidades, muito entraram em depressão, alguns até se suicidaram porque não tiveram estrutura espiritual de viver isso que o apóstolo Paulo aprendeu na prática de vida em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo você aprende a ficar contente em qualquer situação. Fora dele, você precisa de um suporte. E é por isso que, infelizmente, a religião traz um desserviço ao Evangelho através de campanhas onde as pessoas vão atrás do pão que o Cristo multiplica e não através do Cristo, o multiplicador de bênçãos. E é isso que o Ministério Cordão de Três Dobras denuncia através dos vídeos que nós temos no nosso canal, e a gente te convida a assistir a cada um deles. Diariamente, irmãos, nós somos bombardeados
por propagandas, especialmente nas redes sociais, para que nós venhamos comprar produtos ou serviços que nós nem precisamos e muitas vezes gastando muito além das nossas possibilidades. Aquele negócio, você às vezes vai em bairro de periferia, muito interessante isso, aquela casa assim que realmente não tem uma pintura, não tem nada, mas você vê a porta assim, ele tá com aquele som importado, tá com aquele telefone de última geração, não vou falar marca aqui não, para não ter que pagar royalty. É coisa interessante o consumismo, quando muitas vezes para a pessoa se sentir viva, se sentir interessante, se sentir semelhante às celebridades, aos influenciadores digitais que ficam tentando o tempo inteiro nos sugestionar, nos levar a pensar que quanto mais nossas vidas se parecerem, se assemelharem a deles, mais felizes nós seremos. Grande farsa, um grande engodo. Esses influencers que estão por aí só a serviço do consumismo, e a gente vai virando doido, insensatos, gastando mais do que tem e ficando cada vez mais supérfluo, não apenas no sentido de consumir, mas no sentido de superficialidade. Nós ficamos rasos no mundo espiritual, porque nós não temos experiências na necessidade, no depender de Deus, no suprir o pão nosso de cada dia. E é disso que Deus quer falar aqui essa noite. Então o conceito entre consumo e consumismo se confunde, e o que deveria ser simplesmente um gasto equilibrado passa a ser um desperdício, esbanjamento, consumismo compulsivo desregrado. Consumo, amados irmãos, é quando eu faço uso daquilo que é necessário para a minha sobrevivência, sem faltar nem sobrar. O consumismo, ao contrário, é quando eu adquiro além do que é necessário para a minha vida, muitas vezes de maneira desenfreada e por impulso, e em geral o produto que é logo descartado quando satisfeito pelo efêmero desejo inicial que ele nos provoca ao tomarmos posse. É coisa tremenda. Você compra ali um carro novo, ou compra um celular novo, ou compra uma TV nova, daqui a pouco aquilo vai se tornando uma coisa natural, aquilo não te deslumbra mais, porque você não tem um propósito em Cristo para aquilo que você adquiriu. Até quando você serve a Deus com as suas ofertas, alguns irmãos que são abençoadores porque entendem que isso não é estelionato, não é barganha, não é moeda de troca, você entende que os bens que você adquire têm que estar a serviço do reino. Eu lembro quando Deus me deu esse violão, que foi um violão muito suado para comprar, irmãos. Por misericórdia de Deus, eu louvo a Deus, porque fiquei 2 anos orando para Deus me dar uma condição, que como eu não gero capital mais por não fazer shows, eu aprendi a depender de Deus e viver por fé, como pastor, como servo de Deus, e até aqui o Senhor tem nos sustentado nesses mais de 18 anos. É incrível como você começa a entender o modus operandi do Evangelho. Ele vai te suprindo e vai te dando condições de ter coisas que quando você tinha você não conseguia, porque você era tão perdulário, você acabava gastando coisas de maneira tão natural, porque esse é o movimento da sociedade, esse é o movimento que os influencers fazem, no sentido de botar fora um dinheiro que é precioso e você não valoriza, o suor do teu trabalho, a dificuldade que vem de ter aquela receita. Você fica tão deslumbrado, tão seduzido por aquilo que te atrai aos olhos, muitas vezes até para ostentar, nem necessita daquilo, ou às vezes tão somente pelo prazer de ter, mas de maneira daqui a pouquinho descartável, justamente pelo fato de aquilo não estar a serviço de Deus. Agora você compra alguma coisa e bota em prol do reino de Deus. Aquele carro novo que você comprou para carregar os irmãos também, levando a palavra, poder ajudar aqueles necessitados que muitas vezes não têm condição de comprar o pão de cada dia, e Deus usa você como instrumento de bênção para levar o pão até a casa dele, obviamente sem propaganda, sem divulgação, porque o que a mão direita dá, a esquerda não deve jamais saber. A gente vai aprendendo até como fazer isso em prol do reino de Deus, e Deus vai se agradando e vai multiplicando as bênçãos, e quando você vê, você vai adquirindo. Eu nunca tive uma mesa de som abençoada, maravilhosa, uma bateria eletrônica, um violão de qualidade, músicos competentes tocando comigo, como eu tenho hoje os pastores Salvador e André, com essa seriedade, com esse comprometimento, que os músicos eram muito en passant, muito efêmeros, era só por contrato, era só por evento. Hoje nós temos uma caminhada que transcende a música, vai muito além da melodia, da harmonia e do ritmo, e é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós entendamos que esse consumismo não pode ser um consumo desregrado. Você tem que entender que o consumismo é quando eu adquiro além daquilo que é necessário para a minha vida, como por exemplo, eu tenho um bumbum só, eu não preciso de 2 desses para eu me sentar, uma cadeira tá boa, mas não, o cara que ostenta, ele quer ter um monte. Tudo meu, não senta porque é meu, não faz isso porque é meu. É aquela posse, aquele sentimento de domínio sobre as coisas, quando na verdade essas coisas são promessa que Deus nos faz na sua palavra, de que Ele acrescentaria, e acrescenta. Somos testemunhos vivos disso, ao buscá-lo em primeiro lugar. E é disso que Deus não quer que nós percamos o foco nessa noite, através da sua palavra, para discernir a diferença básica entre o que é necessidade e o que é ganância. Você vai entender. Lucas 14, de 28 a 30.
Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não consegue terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. A gente tem essa coisa de estar sempre orando pelas pessoas. Eu, a pastora, muitas vezes a gente sai para caminhar. Nunca falei isso, mas hoje Deus está tocando no meu coração. E algumas casas, não vou obviamente falar qual, eu lembrava da dificuldade que nosso pai construiu a casinha que nós moramos a vida inteira. E eu vi uma casa perto, a casa não saía do lugar. Eu não entendia se a pessoa tinha calculado mal, ou se ela pensou que ia dar e não deu, eu não sei. Eu senti uma comoção, me deu vontade de chorar. Eu parei de caminhar em frente àquela casa e falei: Senhor, faz por essa casa aqui aquilo que naquela época não aconteceu com a casa do pai. Ele deixou a construção pela metade, ficou tudo no provisório. Isso aqui é temporário, você nunca sai do provisório, você não consegue avançar, porque não tem realmente uma aliança com esse Deus que multiplica, com esse Deus que prospera, muito menos uma condição de ser ganancioso ou consumista. Jamais a nossa geração pôde viver isso. Mas naquela época eu vi muito isso do pai se esforçar para dar o básico, para manter o consumo básico para o nosso de cada dia. Meu pai foi maravilhoso, minha família foi maravilhosa. Irmãos, coisa impressionante. Não durou um ano, eu não sei, eu nunca parei para conversar nem para perguntar, mas eu me alegro todo dia que eu passo. Aquele homem não para de fazer obra, né, amor? A casa tá pronta e ele continua botando tiro. Não sei nem onde ele vai construir o resto. Coisa maravilhosa quando Deus ouve a tua intercessão em favor até de quem tu não conhece. Deus se agrada tanto que até o que a gente precisava aqui a gente conseguiu fazer, e não fizemos como moeda de troca, não fizemos como barganha, mas Deus se agradou. E é nessa condição que a gente precisa entender que a riqueza, que a fartura, o Deus dono do ouro, dono da prata, está disposto a despejar sobre os seus filhos os tesouros escondidos. Mas olha só o que Provérbios 21:20 nos fala: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. É de Deus sim a prosperidade. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com consumismo, não distorçam. Mas o insensato, não, porque gasta tudo que ganha. É o tal do perdulário. Não deixemos de ser humildes e obedientes para desfrutar o melhor desta terra, conforme o profeta Isaías fala no capítulo 1, verso 19. Se a gente obedecer, irmãos, e andar de acordo com a palavra, nós comeremos o melhor desta terra, desfrutaremos o melhor dela, quando o nosso alvo não for essas coisas, mas for o próprio Deus que as concede a cada um de nós. Mateus capítulo 6, versos 19 até 21. Não juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam ou roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Quando Deus enviou o maná do deserto, lá no Antigo Testamento, no povo de Israel, Ele deixou regras para que fossem cumpridas pelos filhos de Israel. Não se poderia colher o pão de qualquer maneira e na quantidade que quisessem. Deveriam ser colhidos o necessário para cada dia e pelo número de moradores de cada tenda naquela época. Nem mais, nem menos. Vejamos a palavra no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 4 e 5 e de 16 a 20. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. O povo que ele tirou do Egito, reclamando que estava passando fome, estava tudo legal, estava tão legal, não faltava nada. A gente era escravo, mas tinha comida. Era manipulado pelo faraó, mas não faltava nada. Tem pessoas que muitas vezes preferem ficar na escravidão do que ter a liberdade em Cristo de poder prosperar. E aqui eles não estavam entendendo, não estavam murmurando. E Moisés, ao interceder por aquele povo, Deus fala com ele que o povo seria realmente alimentado. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para cada dia, para um dia. Assim Deus falando, os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Tem gente que às vezes quer comprar pão demais e acaba mofando. Escuta isso. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumavam juntar nos outros dias, porque existia aquela lei de guardar o sábado. Hoje o Senhor do sábado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas religiões preservam esse mandamento. O nosso Shabat todos os dias é dia de descanso na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas naquele tempo, dizia o Senhor na sua escritura e fala hoje na sua palavra: esta é a ordem que Ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na sua família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros pegaram menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais,
e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Perceba que Deus não é Deus de miséria. Ele sabe a tua necessidade. Ele vai te suprir de acordo com a tua necessidade. Se um pacote de feijão dá por mês, pode ter certeza, irmão, que um pacote de feijão vai chegar. Mas se você é um cara bom, com um estômago ungido como o meu, pode ter certeza que Deus proverá até cesta básica com 3 pacotes de feijão. Não é muito comum numa cesta básica. Ela deixa de ser básica e passa a ser próspera, muito além daquilo que o teu coração pensa. Mas na presença de Deus, quando tu anda em obediência, é exatamente como aconteceu com aquele povo. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Vai vendo. Mas alguns não obedeceram a ordem de Moisés, que não era de Moisés a ordem. Às vezes eu falo algumas coisas assim, o pastor Jorge começa a mandar de novo. Não é eu que estou mandando, é Deus que está usando o seu servo. E guardaram uma parte daquele alimento. Como ele não tinha geladeira, não tinha freezer naquele momento, olha o que aconteceu. No dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal, ou seja, azedou. Aí Moisés ficou muito irritado com cada um deles. Ou seja, amados irmãos, Deus quer nos ensinar aqui que Ele sempre proverá os meios para que nós consigamos suprir aquilo que nós precisamos consumir. É a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É exatamente aquilo que eles não tinham entendido. Cristo não tinha se revelado para eles ainda. Mas hoje, como nós já conhecemos o Cristo ressurreto, Ele nos diz claramente para que nós não devemos desperdiçar. Quando, por exemplo, Jesus alimentou 5.000 homens, sem falar em mulheres e crianças, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos, aí em João capítulo 6, verso 12, veja o que aconteceu. Quando já estavam satisfeitos, depois da multiplicação, todos se alimentaram na quantidade que queriam pegar, ainda sobrou muita coisa, sobrou 12 cestos cheios de pães. Olha o que Jesus fala. Ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Deus, Ele é multiplicador, mas Ele abomina desperdícios, irmãos. Hoje nações estão passando fome, enquanto muitos estão desperdiçando. Eu vi pessoas, por exemplo, até na minha família, coisa triste falar isso, que faziam comida no dia, eu botava o arroz fora no outro dia, dava pro cachorro. A minha esposa não desperdiça nada. Faz um arrozinho hoje, no outro dia é arroz à grega. Se sobrar, às vezes não sobra, ela faz só para nós dois. Um bolinho de arroz impecável. A gente aprendeu a não desperdiçar aquilo que Deus multiplica, porque a gente entende que isso tem um custo. E ao ter essa reverência, aquilo que Deus nos dá, esse respeito com aquilo que Deus provê, Ele vai cada vez mais multiplicando, a ponto de a gente ter para dar e jamais tomar emprestado. Olha o que Lucas no capítulo 12, verso 15 nos diz. Jesus continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Bem que eu queria ter aquele carro. Se Deus me desse aquela casa. E isso também em relação a pessoas, não só em relação a coisas. Essa avareza, essa cobiça, muitas vezes ela se confunde e as pessoas se perdem não entendendo que Deus tem tudo para cada um de nós nessa existência. Sermos fartos e felizes com aquilo que Ele nos dá, sejam relacionamentos ou coisas. Porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Nós precisamos nos submeter ao domínio do Espírito Santo, para não sermos dominados pelo espírito do consumismo, o espírito da avareza, da inveja, da cobiça. Infelizmente tem seduzido até filhos de Deus, muitos filhos de Deus, levando-os ao acúmulo de dívidas. A gente vê irmãozinhos gastando mais do que tem e fica fazendo campanha de prosperidade e ficam realmente se submetendo a verdadeiros estelionatos religiosos, achando que Deus vai, nessa moeda de troca, mediante barganha, multiplicar as bênçãos. E alguns acabam até culpando a Deus quando isso não acontece. O que eu fiz para Deus? Eu dou meu dízimo todo mês, dou minha oferta, Deus não está vendo. Deus, o que eu tenho que fazer mais, Senhor? Não entenderam. Eles não entenderam que para Deus cumprir as promessas em suas vidas, eles precisam submeterem-se em obediência e não na força do seu braço. Não há planejamento que resista a compras desnecessárias por impulso. Guarde isso no teu coração. Apenas porque estava em liquidação, vou lá e vou consumir. Tem nem o card que está aqui atrás que a pastora Denise fez. Liquidação. Aproveite. 50% de desconto. Aquelas Black Fraud. Já caiu nessa? E algumas também antes de conhecer Jesus. O que está faltando? O que precisa? O que a gente pode dar para abençoar um irmão que está precisando? Não podemos comprar, amor. Está apertado o orçamento.
Esse mês os irmãos endureceram o coração, nos ajudaram. Então a gente vai ter que segurar onde nós temos despesa. Nos ensina, Senhor, nos dá sabedoria para administrar aquilo que é teu, porque tudo é teu, tudo provém de ti. E às vezes a gente tira do que é nosso. Quantas vezes já tiramos do nosso para poder abençoar os teus irmãos? E é disso que Deus se agrada. Quando você se despoja daquilo que realmente não é seu, você entende que tudo é emprestado, tudo é dado por Deus. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é Ele que supre cada uma das nossas necessidades através de Jesus Cristo. Se você não entender isso aí, você sempre vai acreditar que é sorte ou que é a força do teu braço. Mateus 6, 25 a 34, essa palavra eu amo demasiadamente, porque ela falou muito no momento mais difícil da minha vida, ali em São Paulo, depois de ter tido aquele encontro com Deus. Eu não consegui mais tocar na noite, irmãos. Eu ia cantar MPB, me dava náusea, e eu não faço nenhum tipo de discurso para que as pessoas que aceitem a Jesus façam isso, porque hoje eu estou maduro. Naquele momento eu era um menino na fé. Deus tinha que me separar daquele ambiente para eu entender, para eu poder voltar para lá e até poder cantar sem culpa nenhuma. Esse mistério só entende quem está caminhando no Evangelho. Por isso eu digo a vocês, Jesus falando, não se preocupem com a comida, nem com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam, por exemplo, os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito ou em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a vida de vocês, por mais que vocês se preocupem com isso. Ah, quantos anos será que eu vou viver? Tomando uns remédios passados 70, ainda que seja enfado, eu quero viver até os 100. Porque acha que a existência, a vida se limita a esse plano, não entendendo que estamos como peregrinos. Agora, a partir do momento que Deus te usar nessa terra, até que o fio de prata se rompa, Ele vai te usar como um instrumento de bênção na vida daqueles que não entenderam esse evangelho. E por que vocês se preocupam então com tudo isso, com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que nós vamos arranjar comida? Ou, como é que nós vamos pagar aquela conta? Meu Deus, como é que nós vamos comprar aquela casa? Como é que eu vou pagar esse cartão de crédito? Como é que eu vou comprar aqueles remédios? Como é que eu vou comprar aquele alimento? A luz está para ser cortada. E você entra num parafuso, você entra num desespero. Onde é que nós vamos arranjar bebida? Onde é que nós vamos arranjar roupa? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Eles estão sempre preocupados com isso, porque não entenderam esse Deus que sustenta. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Para de ficar preocupado e descansa no Senhor, meu irmão, minha irmã. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades, basta cada dia o seu próprio mal. Agora, a partir do momento que Deus te supre, entrou um dinheirinho a mais, te administra, não gasta tudo. Tu não sabe o dia de amanhã. Tenta ter uma reserva para você poder realmente, no momento de socorro, no momento de necessidade, no momento do dia mal, que chega para todo mundo, você tiver realmente condições de, através daquilo que Deus supriu, além daquilo que tu podia esperar dele, não vai estar consumindo coisas desnecessárias, mas compra aquilo que tu precisa. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Meu coração tem tanta vontade de ter aquele negócio, é pecado? Não. Submeta a tua vontade e o teu desejo a Deus. A gente faz assim, quando a gente quer alguma coisa, precisando de alguma coisa, a gente vai aos pés do Senhor. Os carros que a gente já teve até hoje, porque a gente percebeu que o desgaste da obra, muitas vezes a manutenção não é mais vantajosa, porque você vai estar fazendo manutenção, mas o custo vai ser maior do que você vai ter com o próprio valor do automóvel. E aí Deus vai te dando sabedoria, e quando você não pede modelo nem marca, mas você pede, Senhor, eu preciso de um carro maior, eu preciso de um carro mais potente, eu preciso de um carro assim, você vai colocando as suas necessidades, aquilo não como uma vaidade, mas como uma qualidade para suprir a tua necessidade. Deus, vendo sinceridade no teu coração, Ele provê os meios. Pode ter certeza disso. A gente é experiência, nós somos cartas vivas, como testemunhos vivos de que Deus realmente supre, irmãos. A gente vive esse mistério até hoje. A gente quer passar para ti, para que você também possa desfrutar. Jesus Cristo fala aqui também, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 11.
vocês mesmo sendo maus, vocês que não querem saber de Deus, vocês que são incrédulos muitas vezes até, alguns até que fazem coisas erradas, sejam traficantes, ladrões, que adquirem de maneira errada, estelionatários, todo tipo de riquezas de maneira ilícita. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, quando você se arrepende de tudo isso, vocês se tornam filhos de Deus. Agora eu não sou mais aquele perdulário, agora realmente eu vou aprender a administrar aquilo que Deus me deu, porque agora eu estou ganhando de maneira honesta. É fruto do suor do meu trabalho, é dirigido pelo Espírito de Deus, agora é diferente. Aí tu começa a entrar numa outra dimensão. Ainda que eu seja uma pessoa má, eu sei abençoar os filhos, eu vou entender que o meu Deus, que está no céu, pode dar coisas muito melhores, coisas boas a todos aqueles que com sinceridade lhe pedirem. É aí que você começa a estabelecer uma aliança real com Deus invisível, mas presente na tua história, na tua vida. Jesus Cristo, quando ensinava, por exemplo, a parábola do rico insensato, ele advertiu os ouvintes, prestem atenção nesse texto, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versos 16 a 21. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Agora é aqueles que estão abastados, aqueles que geralmente gastam além daquilo que precisam, aqueles que realmente não têm preocupação no seu consumismo, porque o consumo para eles é normal, é aquilo natural. Mas eu quero um pouquinho mais. Cada um que se vire com seus problemas, eu quero ver o meu lado. É para esses tais que Deus quer falar aqui essa noite. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, toda essa fortuna, toda essa abastança. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros silos maiores ainda para colocar os cereais. Neles eu guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que eu já tenho. Então eu vou falar para mim mesmo, que nem Nabucodonosor falando: olha só que eu construí para mim. Homem feliz, não falta nada, né? Rico ri sozinho, rico ri até da desgraça, porque tudo para ele é dinheiro, tudo para ele é coisas, não são pessoas. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Ele falando consigo mesmo: agora descanse, vai para a praia, vai para a serra, o lugar que tu quiser, descansa, coma, beba, alegre-se, se refestela. Mas Deus lhe disse: seu tolo, tolinho, esta noite você vai morrer, você pode morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Isso aqui é meu, não empresto. Eu tenho até 2, eu podia dar para aquele que eu sei que está precisando, mas é meu, eu adquiri, eu ganhei. Eu tenho um apego muito grande nisso. Eu não vou usar, mas não quero dar. Não, tira os olhos, é meu, não é teu, não te mete, são coisas minhas. E as pessoas não vão dando importância para aquilo que Deus está falando do seu coração, na oportunidade da caridade. Aí Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus eles não são ricos. Deus os vê como miseráveis. Tudo que eles têm é dinheiro, mas não tem riqueza, porque a verdadeira riqueza é a presença de Deus em suas vidas, em obediência, fazendo como Deus quer que façam, e não segundo os seus princípios, segundo aquilo que te satisfaz. Um Deus segundo a tua imagem e a tua semelhança. Deus também não se agrada desses tais. Mas o livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, no capítulo 7, verso 8, nos diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Ainda que você tenha começado errado, ainda que você realmente começou nessa ganância, nesse consumismo, e agora que aceitou a Jesus, está fazendo tudo certinho, tem procurado andar segundo o Evangelho, e as coisas às vezes saem meio tortas, fica tranquilo. Agora que você começa uma nova história em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, não te preocupa. Marcos 8,36 fala: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar fama, você pode ganhar prazeres, desfrutar do dia de hoje. Amanhã, todavia, aquilo não é nem lembrança, muitas vezes cai no esquecimento. Como eu, tantas coisas que eu vivi que nem recordo. No entanto, as coisas que eu vivo desde que conheci Jesus são cada vez mais intensas, porque elas vão catapultando para coisas cada vez maiores. Tudo que tu desfruta hoje tem um propósito em Cristo, sempre para edificar alguma vida. Um passeio muitas vezes é um motivo de pregação, um evangelismo muitas vezes é trabalho, daqui a pouco vira até um lazer, porque irmãos te acolhem, te recebem em suas casas, coisas maravilhosas que a gente vai vivendo, viagens que você nem espera, e Deus te usa, irmãos, com toda sorte de autoridade que muitas vezes na tua terra, como
profeta em sua terra não tem honra, muitas vezes é desvalorizado. Noutros lugares o evangelho vai chegando e você vai sendo cada vez mais ousado, porque Deus tem prazer naqueles cujo coração se abre para a palavra. Agora veja o que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 9. Os que querem ficar ricos para ter um consumismo exacerbado, eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Entenda que Deus está falando aqui de riqueza material e não na riqueza espiritual. Essa tentação, essa armadilha, a pessoa querer enriquecer de coisas e não se enriquecer do evangelho. Porque existem pessoas prósperas, com bens, com coisas que Deus as deu, e essas pessoas abençoam a obra de Deus, não naquelas coisas de campanha religiosa. Não é disso que Deus está falando. O que Deus está falando aqui nessa noite é você compartilhar a tua vida com as pessoas, não apenas com os teus, mas fazer daqueles pequenininhos, como muitas vezes, especialmente nesse tempo de final de ano, onde muitos são desprezados, e Deus quer que você seja a oportunidade de cada um deles verdadeiramente terem um Natal feliz, muitas vezes com um sorriso, com um abraço, com uma palavra ou com uma cesta básica. Como Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Além daquilo que é óbvio, que é a imoralidade sexual, a impureza, a mentira, a paixão, desejos maus e a ganância, que aos olhos de Deus é idolatria. Portanto, tudo aquilo que você adquire no teu consumismo, o celular novo, o carro novo, aí você fica lambendo aquilo. Agora o teu carro é a tua esposa. Tu não tem tempo para mais nada. Não pode sair porque vai sujar. O celular agora, meu Deus, esse celular aqui é o melhor. Você ostenta. Fica mostrando a marca dele. Não posso falar a marca aqui. Consegui comprar agora. E você fica ali cada vez mais avarento, alimentando cada vez mais o teu egoísmo, a tua arrogância e o teu apego ao dinheiro, irmãos. É terrível isso, porque essa ganância da qual Deus fala que é idolatria é a bens materiais, prestígio social, apego exacerbado ao dinheiro, que no caso é a própria avareza. Mas chega um momento em que a pessoa com um comportamento consumista crônico poderá ter sérios problemas financeiros, gastando mais do que ganha, sendo impossível economizar, guardar dinheiro para emergência e alcançar objetivos que não sejam de comprar, transformando a sua vida num verdadeiro caos. Em outros casos ainda, que a pessoa consumista consiga bancar suas compras, que aqueles que já têm um certo poder aquisitivo, além da questão da falta de autocontrole, aí é fácil adquirir a droga, é fácil adquirir o bem que tu pode usar para coisas erradas, como a própria prostituição, outras coisas, ou enfim, coisas que realmente não agradam a Deus, e você vai usando coisas contra o reino de Deus, você vai se utilizando de coisas contra o evangelho e vai se afundando cada vez mais na tua carnalidade, sem de fato tornar-se uma pessoa verdadeiramente espiritual. E você, nesse consumismo, as tuas idiosincrasias você vai transformando em coisas. Esse vazio que está na tua alma, ao invés de se encher do amor de Deus, para que uma vez cheio do Espírito Santo, tu possa compartilhar desse amor ágape com aqueles que estão com suas vidas destruídas. Você vai ter sabedoria para aconselhar pessoas que estão pensando em tirar suas vidas, pessoas que estão desempregadas e acham que não tem mais um futuro, que perderam tudo nas calamidades, sobretudo neste momento em que o nosso país está tendo secas e enchentes extremas. Tantas coisas que eu poderia ficar a noite inteira falando aqui, o quanto esse consumismo pode te levar para um abismo, desencadeando até uma forte ansiedade, mas você não está vendo nada disso. Quando o indivíduo consumista deseja algo, enquanto ele não pode obter seu objeto de desejo, a sua ansiedade tende a aumentar. Porém, um dos principais sintomas do consumo compulsivo é que quando enfim o objeto de desejo é conquistado, o indivíduo sente que aquilo já perdeu a graça, já tem o que eu quero. Até os relacionamentos passam a ser descartáveis, como a gente vivia no mundo. Exatamente, essas pessoas vivem com suas coisas, na mesma forma em família, amigos, uma falsa comunhão muitas vezes, achando que é igreja, mas não tem essa coinonia, porque vê as relações como extensão da sua forma de viver perante coisas, e vão coisificando as pessoas. Tudo realmente vai ficando cada vez mais trágico, sempre por interesse, e depois de alcançar seus objetivos relacionais, tendem também a descartar, até a desprezar pessoas na sua vida. Irmãos, nós temos vivido isso, e temos orado por alguns.
Pessoas que chegam aqui um dia pedindo que nós oremos para que Deus abra portas. A partir do momento que minimamente ele tem uma dependência financeira, nós não estamos de olho em nada, porque a gente sabe que supre a nossa necessidade não é homem. Maldito é o homem que confia no homem. Agora, quando Deus usar o homem para abençoar um filho, pode ter certeza, ele vai realmente abençoar aquele que está abençoando. Porque todo aquele que abençoa, a bênção passa primeiro por ele, porque ninguém pode dar o que não tem. Aí você vai ficando frio. Esse espírito consumista é uma verdadeira potestade, porque esse vazio de alma, ele se traduz na tua superficialidade nas relações. E é disso que Deus quer, que nós nos preservemos, que nós não nos descuidemos ao tratar as pessoas como coisas, mas tratar como irmãos. Muito cuidado nesse final de ano, amados irmãos. Nas despesas, inclusive com presente de Natal, tem gente que vai se endividar, que vai querer dar o que não tem. Irmão, se a gente puder comprar um panetone aqui, amém. Se não puder, amém também. A gente não vai deixar de amar cada um de vocês. Cada vez mais as coisas vão complicar, vão arrochar. E os valores, a comunhão, não vai faltar coisa pequena nem grande, porque o provedor é Deus, não é homem. E você pode ter certeza que aqui você sempre será muito bem-vindo nessa coinonia. Não apenas agora no final de ano, mas você que agora está com o teu 13º comprometido. O que eu faço, pastor? Irmãos, Deus está te dando a oportunidade dessa tua verba limitada poder estar mais junto aos teus, através de um abraço, através de um afeto. A oportunidade do perdão para você verdadeiramente não fazer mas fazer glória a Deus, aleluia, e mostrar o valor real do Natal através do Cristo. Que apesar da dificuldade do consumo das coisas, que muitas vezes mal dá para a tua sobrevivência, Deus, multiplicador de bênçãos, vendo que o teu coração não é consumista, ele vai mostrar para os outros que aquele que tem pouco, ele multiplica no pouco. Porque quando tu é fiel no pouco, ele no muito te coloca. E assim você vai vivendo uma bênção em cada dia, vendo a tua vida transformada, renovada, a cada dia vivendo novidade de vida, sendo realmente testemunho vivo do Deus que prospera, não apenas em coisas, mas em caráter, em personalidade cristã. Glória a Deus pela minha, pela tua, pela nossa vida. Essa mensagem Deus colocou no meu coração nesta penúltima reunião do cordão, neste penúltimo momento da palavra, neste dia 6 de dezembro do ano de 2023, exaltado seja o santo nome do Senhor.